em prática. E aí que pra gente trazer uma objetividade para quem está escutando, e eu sempre trago nos meus treinamentos, quando eu falo com líderes, com empresários, com empreendedores, como que eu vou aplicar isso? Entenda que comportamento se aplica em todas as áreas da sua vida. Na sua casa, com a sua família, no seu negócio. Então, você que é um profissional que atua mais na área financeira, vai poder utilizar. Você é um profissional que é mais da área comercial, tem mais tino para negócios, para as vendas, você vai poder utilizar. O objetivo da inteligência comportamental, que é o que a gente vai falar agora, no segundo bloco, é desenvolver o desempenho do cara. O que é o desempenho? É esforço versus resultado. Eu tenho que fazer menos esforço para gerar mais resultado. Isso é desempenho. Tim Ferriss, né? Exato. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou te apresentar primeiro um cenário que muitas vezes a pessoa se encontra e o que não funciona para aumentar o desempenho, que é o loop de esforço negativo. O que é o loop de esforço negativo, Pedrão? A pessoa está sem clareza, sem confiança e está estagnada. Então ela está sem clareza do que ela precisa, do que ela quer, do que ela gosta, do que é importante, como ela funciona, não tem nada do autoconhecimento lá que a gente falou. Gera uma falta de autoconfiança, então eu não sei vender, eu não consigo fazer isso, eu não posso contratar um gerente. Então, estou dando várias coisas aqui que o empresário acaba pensando no dia a dia que acaba limitando o desempenho dele. Eu não tenho dinheiro agora para contratar um CRM, não dá para eu investir em marketing, esse negócio de rede social não funciona. E isso aí é sem clareza, sem confiança, estagnado. Então ele trabalha 12 horas por semana, 7 dias por semana, e a empresa não cresce. E o faturamento é o mesmo. E a lucratividade é vermelha. E vai endividamento, e vai correria. Então é o loop de esforço negativo. Trabalha muito e o resultado não vem. Então eu tenho uma equação contrária ao desempenho. Eu tenho muito esforço para pouco resultado. E qual o objetivo do nosso desempenho comportamental? É levar o cara para um loop de progresso, de clareza, confiança e ação. Então eu tenho clareza de quais são os meus padrões. A gente vai ter um presente aqui para todo mundo que ficar até o final. Então, clareza de quais são os meus padrões negativos para eu poder lidar com eles. Clareza de um processo de desenvolvimento para saber qual é o meu perfil comportamental. Clareza de qual é o meu estilo de vendas, de liderança, de comunicação. E aí eu adquiro a confiança. Pô, eu sei fazer isso, então eu sei quem pode me ajudar a fazer isso. Então eu sei qual é o caminho necessário para fazer isso. E eu tenho uma ação assertiva. E aí eu acabo tendo menos esforço e mais resultado. Quer dizer que você não vai trabalhar mais? Claro que não. Aqui a gente não vende milagre. Quer dizer que quando você trabalhar, você vai trabalhar de forma assertiva para trazer o resultado que você deseja. A gente tira um empresário que está lutando para sobreviver, um empresário que passa a ser mais estratégico e acaba tendo os resultados que deseja. Então, de ponto, esse é o nosso objetivo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui é o porquê. Eu gosto muito do conceito de Golden Cycle, do Simon Sinek, que é um conceito que sempre começa pelo porquê. Então, por que desenvolver competência? Porque tem áreas que você pode até estar dando muito resultado, mas tem áreas que você talvez não esteja. Você pode até ter um empresário que sua empresa cresce 30, 20, 10% ao mês. E como é que está a tua saúde? Será que está esforço negativo? Você começa com a academia e para? Como é que tua área intelectual? Começa a ler um livro e para? Como é que está a tua área espiritual, se você tem espiritualidade? Como é que está a tua área afetiva? Como é que está com a tua família? É discussão? Então, em alguma área, se você pensa em prosperar, o empreendedor tem sempre esse pensamento de expansão, você tem um esforço negativo. E aí, para você ir para o loop de progresso, você precisa ter 3 coisas, Pedrão. Consciência, habilidade e atitude. E aí, como é que eu identifico se eu tenho essas 3 coisas? Você pode identificar com um lado negativo que não funciona, que é o modo café. Confusão, ansiedade e falta de energia. Então, café de sede de confusão, A de ansiedade, fé de falta de energia. A galera tá se entupido de café, né? E é isso que gera na vida dela. A pessoa tá confusa, não sabe qual é o próximo passo, não sabe onde é que vai investir, o que é que precisa, o que é que tá faltando, não se conhece, então ela tá confusa. Ou então ela tá ansiosa, tá preocupada com o resultado que ainda pode dar errado, e se não der certo, e se ela fica pensando, e isso consome a energia mental dela. E ela pode ter falta de energia. Não quero fazer, não consigo fazer, não tenho tempo para fazer. Então, se você deu check em um desses 3 pontos do café, é porque provavelmente em alguma dessas áreas da sua vida, em alguns pilares da sua vida,
E aí muita gente manda mensagem, tô em todas, quando eu falo isso. Ah, Maria, eu tô um caos, tô em todas. Você tá num loop de esforço negativo em alguma dessas áreas. Cara, não dava pra ter escolhido assim outra bebida, não, porque logo o café. Eu vou te dar uma solução. Você vai trocar o café pelo chá. Consciência, habilidade e atitude. Pronto, então a gente tem que fazer um jejum de café e passar a tomar chá agora, né? Exatamente. A audiência já tá desligando, né? Tomar café eu não deixo. Pô, gente, mas o café tá muito caro, né? Nessa época a gente tá gravando tá aqui. na hora de migrar Já pro é chá, uma vantagem pra vocês aí. Por que o chá? Porque a consciência, essa clareza que a gente traz sobre si e sobre os outros, Pedrão. Preciso ter. Você tem um padrão comportamental diferente do meu. E a gente pode ser parceiro de negócio. Mas se a gente não entende de perfil de comportamento e dessas distinções, a gente pode ficar atritando. Quantos sócios tem aí que eles se atritam e por falta de clareza de padrões de comportamento diferente? Necessidades, motivadores e expectativas diferentes. Os dois são ótimos, seriam até complementares. Um mais inovador, outro mais conservador, um consegue se planejar, o outro consegue resolver no improviso, mas por não ter clareza comportamental, se atritam em vez de se potencializar. Então, o primeiro pilar é consciência. Consciência de mim, consciência do outro à minha volta. Depois eu vou para a habilidade, que é essa capacidade... Pode perguntar. Só ia colocar em um exemplo, né? Então, vamos lá, eu quero ser... Você deve ter assistido aquele filme lá aquele pai que treinava as meninas do tênis, Sim, né? As sim. irmãs... Williams, né? E aí começou na consciência, né? Não, o que é que a gente quer? A gente quer ser o melhor jogador de tênis da história. Perfeito. E aí primeiro era ele, né? Quem queria isso e aos poucos foi passando para ela. Só que não adianta querer, né? Apenas. E aí foi para a habilidade, que é treino, repetição, Exato. buscar pessoas para ajudar, né? Foi buscar um treinador específico. Então eu acho que e aí a gente vai entrando nisso. Vamos pegar o exemplo das meninas lá do tênis e trabalhar o chá. Excelente. Então, elas criaram consciência de onde elas queriam chegar e o que elas precisariam fazer. Então, o pai delas treinava elas em entrevista, treinava elas na prática mesmo, durante muitas horas, mas não negligenciava os estudos. Então, elas pagavam um preço. Pagavam um preço de continuar do que era fundamental, mas também investir outras horas em outras coisas. E foi muito interessante você trazer esse exemplo, porque as meninas queriam. Então, as pessoas em volta do bairro eram contra aquilo ali. Elas treinavam na chuva, treinavam durante muitas horas, e tinha vizinha que queria denunciar ele. Chave exagero. Denunciar, tá explorando as crianças. E as meninas gostavam. Por quê? Porque ele passava tempo com a família, porque tinha um momento de lazer, ele tinha um momento de assistir um filme junto, se eu não me engano. Uhum. Então, existia uma construção daquele Ikigai que eu falei. Do que elas gostavam, do que elas poderiam fazer, e elas tinham esse sentimento de vitória, né, de crescimento, de empolgação. Então, clareza, o primeiro ponto é consciência, eu transformo isso em clareza através da capacidade que eu consigo, é possível. Então, você falou muito bem, saber onde quer chegar não é suficiente, né? Não adianta querer, mas é fundamental querer. Então, muita gente já para por aqui, Pedrão, porque não é querer só o resultado positivo, é querer pagar o preço. As meninas gostavam de treinar. Elas gostavam do processo. De ensaiar as entrevistas. Pô, deve ser chato você ensaiar uma entrevista, né? Mas você não tá se entrevistar por ninguém, você tá encenando ali quando você vai... Quando eu for ser famoso, se eu for ser famoso. Então, as pessoas, elas já param no primeiro ponto de capacidade porque eu não quero passar pelo processo. Eu não quero pagar o preço. E aqui a gente não está falando de mais resultado com menos esforço, não é sem esforço, é com menos esforço, porque você não tem um inimigo te puxando, não tem umas bolas de ferro no teu pé, mas a caminhada ainda é árdua, a montanha, as pedras, tudo tem no caminho. Então, o primeiro ponto é consciência do que é necessário. Depois, a habilidade é essa parte da prática. Só tem como eu desenvolver a habilidade comportamental praticando. Só tem como eu ser paciente exercitando a paciência. Em ambientes onde gera impaciência. Só tem como eu ser mais organizado se eu tenho atitudes de teste e processo de controle de organização. Então, a habilidade comportamental ela é muito vantajosa porque você já aprende quando você implementa. É diferente de uma graduação, por exemplo.
Você se tornar engenheiro, você tem que estudar 5 anos para depois ser engenheiro. Uhum. Para você se tornar paciente, quando você já está treinando, você já está se tornando. Então o retorno ele é até mais É rápido. verdade. Então esse processo de habilidade é um processo de colocar em prática a nova versão do que eu quero. É engraçado, tem até gente que diga assim, né? Se você quer ser paciente, nunca peça a Deus, né? Porque se você pedir, ele vai mandar um monte de situação para treinar essa paciência. Exatamente isso, mas é assim que a gente treina. E essa perspectiva eu trago muito nos meus processos de business coach. Porque o empresário, ele fala, cara, eu quero expandir, eu quero crescer, eu preciso ser mais organizado e tal. E aí, quando ele se vê tendo que planejar, uma pessoa que tem um perfil muito de inovação, de variedade, que fez tudo meio que nas coxas, como foi levando no braço, ele fala, pô, isso aqui é bem desconfortável. É aí que está o crescimento. É aí que está o H de habilidade. Uhum. Porque eu só vou adquirir o aprendizado na hora que eu coloco ele em prática. Então eu tenho que exercitar um músculo, um padrão que eu ainda não treino. É aqui que vem o desenvolvimento do coaching, cara. Porque eu vou te mostrar que dá para agir de uma forma diferente da que você está acostumado para ter o resultado diferente do que você quer. Então, se eu tô com o meu tríceps ou os meus bíceps fracos, eu não vou para academia treinar a perna. Porque meus braços não vão crescer. Então, se você quer vender mais, não é contratando um vendedor. Você precisa entender quais são os elementos de influência, de persuasão, para que você consiga convencer o vendedor a vender mais para a expansão. Então, se você quiser expandir o seu negócio, você precisa adquirir a habilidade de vendas não para vender, mas para poder conduzir que o outro faça o que é necessário ser feito. E assim sucessivamente em outras áreas. Então, quando a gente entende os elementos de comportamento e quais são as áreas que o empresário precisa desenvolver de forma mais assertiva, a gente influencia na habilidade dele para que ele performe isso dentro do negócio. Então, o processo de business coach, processo de coach, desenvolvimento comportamental, ele nunca vai ser voltado para demandas externas que estão faltando no meu negócio. Qual é a habilidade que está faltando no empresário para ele performar mais, para que ele consiga aproveitar melhor os recursos que ele tem dentro. Então, toda semana a gente vai ter ações, planos de ação, em vez de bater no peito, pular e ficar na frente dizendo do espelho, eu sou foda, ele vai ver quais são as atividades que ele tem na semana e o que é que ele vai fazer diferente do que ele está acostumado para performar diferente no resultado dele. Então, por isso os resultados são muito mais assertivos, que eu estou olhando para o dia a dia focado toda semana. Depois que eu desenvolvi a habilidade, que é a parte prática, eu consigo fazer a atitude, que é o chá. Atitude nada mais é do que a ação assertiva, que pode ser uma inação. Em algumas áreas, às vezes, uma inação é uma ação, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem um temperamento quente, se é que você me entende, conseguir se silenciar em um debate com uma negociação com o cliente, ou numa reunião de liderança, ou então num sócio, numa conversa, num planejamento, é uma atitude que antes ele queria ter e ele não consegue. Thiago, eu não consigo ficar calado. Cara, eu já fui esse cara. Há um bom tempo atrás, algum tempo atrás, eu já fui mais explosivo, eu já fui mais quente em algumas situações, e respostas muito rápidas, né? E aconteceu um fato, acho que tem quase 2 anos já, que foi em público uma pessoa me colocou numa situação muito ruim. E sabe quando ferve assim, ó? Aí eu fiz assim, ó. Respirei fundo, calei e deixei o silêncio pairar no ar. Cara, aquele silêncio, ele gritou tão alto, mais do que qualquer coisa que eu podia ter dito naquela situação. E aí eu fiquei tão feliz naquele dia que eu vi, cara, eu consegui evoluir, eu evoluí um passo. Porque o Pedro de antes, ele não se aguentaria. E, óbvio, isso não foi do dia para a noite, né? Isso foi uma série de situações práticas, né? Algumas práticas que, ao invés de calar, eu falei só a metade, né? Até um dia que era possível não falar nada, né? Então... Esse é o processo. Consciência, habilidade. Preciso mudar isso. Se você não tem essa consciência, você não toma essa decisão. Autogestão, né? A gente tá falando do nosso tema aqui, gente. Autogestão. É saber tomar decisões. Então você tomou, cara, eu preciso ficar mais sereno em algumas situações. Porque talvez em outras você tenha se prejudicado.
E essa atitude de ser mais quente, pode ser, de ter a solução muito rápida, pode ser ótimo para algumas situações. Sei lá, você precisa tomar uma decisão, ter um pensamento estratégico ali, isso é útil. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Sim. Mas não em todo momento isso. É aí que dá uma das maiores características comportamentais que eu desenvolvo, que é a flexibilidade cognitiva. Eu tenho esse traço de comportamento, ele me é útil, mas ele me é útil para X, Y, Z. Para A, B, C tem que ser outro traço de comportamento que eu não tenho tanta habilidade. Então eu criei consciência disso. E aí agora eu vou desenvolver o ABC, que é o desenvolvimento do H, que algumas vezes eu vou testar de forma intencional, proposital. Ou então eu vou errar e vou perceber que eu errei. Poxa, eu podia não ter dito, coisa que eu nem percebia antes. Eu só achava que tava e foda-se. Liberdade da expressão aqui. E deixa rolar. E aí eu vou para a atitude agora, que é ter essa atitude assertiva. Nessa situação, para esse contexto, eu vou ser X, Y, Z ou vou ser ABC? Isso é autodomínio. Você passou pelo conhecimento, pela autorresponsabilidade, pelo autoconhecimento e se dominou. Agora você escolhe qual atitude que faz mais sentido. Aparece aqui é o ABC. E isso é assim, ó. Ah, isso é muito pra mim, Thiago. Eu não vou conseguir pensar. Tem um gente que tá pensando isso. Isso não dá pra mim. Isso é rápido, que nem tomar uma decisão. Você adquiriu o repertório comportamental e você escolhe através do autodomínio qual que faz mais sentido. E para isso precisa construir o repertório. Exatamente. E esse processo de construção é, repito, consciência, habilidade e atitude.